Café Duplo, entrevista. Quem está na linha conosco é a vereadora Laina, do coletivo Pretas por Salvador, ela que inovou aí com esse mandato coletivo e que vem falar com a gente aqui, conversar sobre questões importantes do mandato. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Bom dia. Bom dia, querida. Estava aqui acompanhando, os debates intensos, desse pós-segundo turno. Muita luta que se segue, E a Câmara também sofre vários processos nisso, Vão ser muitas mudanças até 2023. E acho que o cenário é de muita luta e resistência. E ao mesmo tempo que a gente também precisa pensar quais são os próximos passos, Exatamente. Torcendo sempre para que o desenho seja melhor, Porque quando a política caminha sem guerra, eu acho que ganha todo mundo, Quando a gente consegue fazer uma política bacana, independente de bavinização. Eu tenho dito que essa coisa de bavinizar a política é muito nociva, muito tóxica, Você tem oposição partidária, você batalha, você conversa, mas a linha política é a arte da articulação. Assim eu aprendi na escola. Não existe uma política de guerra, não. Política de guerra não leva ninguém a lugar nenhum. Então eu torço muito para que tudo caminhe da melhor forma em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo inteiro, Que a gente tem política, acho que abrir o olho está fazendo política. Laina... Eu acho, Camila, eu acho que isso é muito importante, porque na verdade o debate que a gente tem feito é sobre democracia, é sobre direitos humanos, é sobre saber perder e saber ganhar. Então eu acho que esse é um grande desafio. É combater a política de ódio, Isso, e a democracia é isso, O legítimo é o perder, é o ganhar, é apostar, é a maioria levar. Então a gente não pode ferir a democracia. Quando a gente briga, não respeita o desejo do outro, não respeita o desejo da maioria, a gente está ferindo a democracia e não é isso que a gente deseja. Laina, você é muito engajada com as questões étnico-raciais, na nossa casa, a gente sabe disso, que é uma das suas bandeiras, e a gente está iniciando hoje esse novembro, que é o novembro negro, o novembro que tem o Dia da Consciência Negra. A gente tem um mês inteiro que a gente fala muito das questões étnicos raciais. E aí eu queria que você falasse, tem alguma coisa programada? Qual a importância desse mês? Algumas ações estão previstas na casa? Você pensou em algo? Vamos falar um pouquinho do Novembro Negro. Então, primeiro dia do mês de novembro, pós, segundo turno, e a gente retoma esse debate que para nós é tão caro e que também foi tão presente nas eleições, Combater racismo é algo que precisa continuar a ser estrutural, A gente fala do Novembro Negro por conta da data, que é muito importante, que é o 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra, por conta de Zumbi, de Dandara dos Palmares, Todo o processo histórico de resistência do povo preto. A gente sabe que a gente tem uma Câmara muito negra, muitas pessoas, muitos parlamentares negros, mas a gente também sabe que o debate, em vários momentos, ainda é majoritariamente feito pela esquerda, pela oposição. Então isso, para nós, é muito caro, porque a gente está numa cidade como Salvador, que tem mais de 80% da população negra, e aí um debate que a gente precisa travar, Camila, muito sério, é que essa eleição também foi definida pela perspectiva racial. É importante que se diga isso. A gente precisa eleger os nossos a partir do que a gente acredita. Então não dá para a gente aceitar fraude sobre cotas raciais na política. Esse é um debate que a gente precisa levar muito a sério, porque a gente não vai aceitar afroconveniência, nem oportunismo de dizer que é preto, mas não vai na favela, não quer ser preto no dia a dia, quer ser preto para receber financiamento eleitoral privilegiado, e que não é privilégio para nós, pretos e pretas, que passamos anos das nossas vidas tentando nos inserir no espaço da política, tendo nesse espaço também um processo de boicote e de retrocesso. Então, para nós, nessa casa, o debate da gente é que a gente está vindo agora, para a LOA, vamos fazer um debate sobre LOA, vamos fazer um debate, sobre a LDO, que ainda não voltou do prefeito. E aí eu acho que é algo que é muito estrutural, Camila, e que a gente em vários momentos fala da pauta racial, a partir da perspectiva, talvez, de eventos, de sessões especiais de audiência pública, mas a gente quer pautar orçamento. A gente quer pautar orçamento, porque no último ano a gente tentou fazer emendas, tanto PPA, como LOA, como LDO, a gente tem tentado fazer emendas para garantir mais orçamento para o povo preto dessa cidade, que é majoritariamente negra, a cidade mais negra fora de África, do continente africano. Então o que a gente está falando é a gente, povo preto dessa cidade, quer pautar orçamento. Acho que a comissão, de promoção da igualdade racial da Câmara,
tem feito um debate muito incisivo, né, na luta, inclusive visitando escolas de Salvador, né, que houveram casos, né, de racismo. Então, acho que essa é a nossa tarefa, é fazer um processo do que os vereadores e vereadoras têm que fazer, né, de fiscalizar como o orçamento está sendo destinado e como é que a gente consegue fortalecer para que as políticas públicas de enfrentamento ao racismo na cidade de Salvador funcionem. Não adianta a gente ter aprovado o estatuto, que passou mais de 13 anos na casa para ser aprovado, foi aprovado, sai o decreto para regulamentar, mas a gente não tem tido efetividade na perspectiva orçamentária para garantir mais políticas públicas para o Povo Preto. Então o debate da gente é que ele precisa ser diário. É óbvio que novembro é fundamental, porque a gente resgata a nossa história, e resgatar a história tem a ver com reconhecer quem veio antes de nós e que tiveram heróis e heroínas negros antes de nós, mas é também fazer um debate sobre orçamento, que para nós é estrutural. A gente não quer só preto e preta na Secretaria Municipal de Reparação. A gente é preto e preta em todas as secretarias, porque a gente entende a competência do povo preto e a pauta racial ela precisa ser interseccional em toda a prefeitura. Então esse é um debate que a gente faz e que a gente sente muita falta, porque isso, sem sombra de dúvidas, reverbera na ausência de políticas públicas que vão acessar o povo preto. E aí a gente vai falar sobre CRAs, que não tem funcionado direito, sobre CREAS, sobre CAPS, né? Falar sobre saúde mental no município de Salvador, afeta majoritariamente o povo preto. Uma coisa, Laina, você está falando da saúde, me permita só um parêntese. Sim, lógico. Partindo do pressuposto de que, né, a maioria da nossa população é negra e né, a gente um percentual gigante, a nossa política pública de saúde, ela tinha que ser focada nas doenças que mais acometem o povo preto, né? E a gente não vê política nesse sentido, né? Porque a gente sabe que tem patologias que são mais prevalentes e a gente não vê, né, algo nesse sentido da saúde trazer, né, esse suporte para a maioria da população, porque se é maioria, né, não é só na política, não é só a inserção da mulher, é a saúde mesmo. E aí a gente embarra em várias questões, né? Então, essa última semana agora, dia 27 de outubro, foi o Dia Nacional de fazer o debate sobre a anemia falciforme, que é uma doença que tem prevalência na população negra. Eu sou portadora do traço de anemia falciforme, então para mim é uma luta que para mim é muito cara, porque quando eu decido engravidar, a primeira pergunta que eu ouço é: mas você tem certeza que você quer engravidar? Você pode ter um filho com anemia falciforme. Então é como se houvesse um processo de castração, né? Um processo de castração do povo negro. Não. O que a gente precisa ter é política pública que acolha a população negra e que acolha integralmente na saúde. Aí a gente vai falar sobre anemia falciforme, a gente vai falar sobre diabetes mellitus tipo 2, a gente vai falar sobre hipertensão arterial, sobre mioma. São vários os processos que afetam a população negra, mas que a gente precisa ter efetivamente uma atuação mais cuidadosa. E aí quero trazer um dado, Camila, enfim, não sei como é que tá de tempo, mas quero trazer um dado para já ir encerrando, porque eu falo com uma dor, vamos lá. Nada. Mas quero trazer um dado, porque muita gente vai dizer assim, mas a saúde pública não acessa ninguém. E não é bem assim. A gente precisa fazer um debate de que a saúde pública precisa ser fortalecida, né? A gente tem feito um debate da defesa do SUS. Mas mesmo na saúde pública, existe um processo do racismo estrutural. Por quê? Porque existe um entendimento de que as pessoas negras, especialmente as mulheres negras, elas são muito fortes. Então elas aguentam a dor, elas aguentam, né? Tomar, por exemplo, parir sem anestesia, como tem vários casos que acontecem, sofrer violência obstétrica, enfim. E aí tem uma pesquisa da Universidade Estadual de Feira de Santana, que é muito boa, que faz um debate de que mulheres, numa mesma comunidade periférica, elas são atendidas na mesma unidade de saúde. Nessa unidade de saúde, a mulher branca tem um atendimento de 15 minutos a mais do que a mulher negra, que mora na mesma comunidade. Então o que a gente está dizendo é que o acesso a todos os espaços e a todos os direitos para a população negra, ele é totalmente desrespeitado. Então quando a gente fala que na mesma unidade de saúde, duas mulheres que moram na mesma comunidade, uma branca e uma negra, têm atendimentos diferentes, a gente está falando que não é sobre classe, não é sobre pobreza apenas. É sobre a questão racial e ela precisa ser debatida todos os dias. Então, que a gente faça isso e debata na cidade de Salvador por uma política de orçamento que tenha cor,
que tenha prioridades, porque se nós somos maioria, nós precisamos ter destinação de maioria. E a gente quer ser maioria em todos os espaços, porque vão dizer assim, mas tem maioria de negros e negras no presídio, porque é a maioria da população brasileira. Não! A gente quer ser maioria em todos os espaços. Por que a gente só é maioria nesse processo da ausência de políticas públicas, de estar morando nos espaços que não tem saneamento básico, de estar encarcerado? Não. Esse é um debate que é estrutural. Então a gente precisa garantir direito, né, e acessos para a população negra de forma integral, seja saúde, seja educação, a implementação real da Lei 10.739. Né? Então, enfim, são vários os debates que a gente precisa travar. E ainda, né, abrindo sobre essa coisa da inserção, não do povo negro, mas ontem eu trouxe um dado, eu sei que também é bandeira de luta sua, porque você é uma mulher com outras duas ocupando um cargo de poder numa Câmara que tem até uma inserção feminina privilegiada comparada com algumas outras, pequena, mas privilegiada. Ontem eu peguei um dado, postando uma notícia, de que apenas 2 mulheres são governadoras. Então, assim, isso é para você ter ideia de quanto que a mulher tem dificuldade de ocupar os espaços de poder, né? Nós somos a maioria em eleitoras também, né? Porque a quantidade de mulher é infinitamente maior do que de homens. Eu não tenho dado preciso do IBGE aqui, mas a gente sabe que a população é muito mais de mulheres do que de homens. E a política ainda é masculina, né? A política ainda é feita por homens. A gente teve apenas 2 governadoras eleitas em 27 federações. Então, é uma outra luta também seria mulher na política, né? Exatamente, irmã. E eu acho que tem um debate que é muito caro. A gente diz que é importante os homens, né, debaterem as pautas, porque a gente entende que a pauta do combate ao machismo é de toda a sociedade. Mas quem tem lugar de fala e protagonismo são as mulheres. Por quê? Porque são quem sofre a opressão. Exatamente. Então, quando eu faço uma fala na Câmara e digo que estou sendo interrompida, estou sendo silenciada, os homens talvez não percebam isso, mas todas as mulheres da esquerda e da direita passam a entender quando tentam fazer fala em cima. Exatamente. Então, esse é um debate que a gente precisa travar, porque a política também é um espaço extremamente violento e adoecedor para as mulheres. E opressor, né? Opressor. Exatamente. Dizem para nós qual a roupa que a gente pode usar, né? Como é que a gente deve se portar, o que a gente deve falar, como a gente deve agir nas nossas redes sociais, mulher. Imagina. Já me questionaram porque eu posto foto sensual na minha rede pessoal. E eu falo, gente, eu sou uma política que não tô dentro do armário. Eu sou eu em qualquer lugar. Agora tem parlamentar que simplesmente tem várias famílias. E aí faz como? As famílias estão sabendo uma das outras? Tem parlamentar que não paga pensão, né? Tem parlamentar que não paga pensão, faz como? Né? Não registra filho, não assume filho, entendeu? Então, esse é um debate que para nós é caro. Quando as mulheres fazem política com verdade, levando os filhos para poder ir para atividade política, porque a gente faz política de uma outra forma. Quando a gente faz isso, a gente é julgada. Mas aos caras é dado todo o direito. Então a gente vai falar que os caras, por exemplo, quando falham na política, eles conseguem voltar. E as mulheres, quando falham em qualquer momento da vida, elas são impedidas de ter qualquer acesso. Então, isso é sobre machismo, é sobre racismo e é sobre as opressões de violação de direitos humanos que a gente vivencia. Tentam controlar os nossos corpos o tempo todo, minha irmã, o tempo todo. É sobre falar, é sobre agir e é sobre ocupar espaço de poder. Sabe por quê? Porque quando a gente ocupa e a gente fala que está sendo influenciada e violentada, a gente mexe com as estruturas. Porque as mulheres que estão servindo a eles, que estão no poder o tempo todo, também se sentem mexidas porque elas sofrem a mesma opressão. Muito obrigada, então, debate, viu, vereadora? Né? Eu sei que a gente vai ter um novembro intenso, com várias movimentações ao longo do novembro. Se tiver algo que você vá promover, que precise convidar as pessoas, pode fazer contato aqui com Cássia Reuter, com Thomas, a gente insere novamente uma outra entrevista, um trechozinho, porque é importante demais. Eu acho que a imprensa tem papel fundamental aí na difusão dessas ações para a gente chamar a atenção, né, da importância dessa igualdade. Obrigada. E a Rádio Câmara é sempre maravilhosa, é sobre isso. Obrigada demais, minha irmã. Obrigada, um grande abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau.